Oi, crianças! Olha eu aqui mais uma vez. Eu quero contar para vocês uma história maravilhosa da Bíblia, a Palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, as pessoas queriam estar perto de Jesus. Jesus sempre andava ali com os discípulos e havia uma multidão ali que queria conhecer Jesus, porque as pessoas tinham ouvido sobre os milagres do Senhor Jesus. Naquele dia não foi diferente, mas sabe, havia duas pessoas, que essas duas pessoas estavam com um problema muito sério e de alguma maneira essas pessoas queriam se aproximar de Jesus, porque tinham ouvido falar do Senhor Jesus. Então, Jesus e os discípulos, eles desceram do barco. Ao chegarem ali na praia, a multidão rodeou Jesus rapidamente. E dentro daquela multidão havia um homem chamado Jairo. Jairo era um homem muito importante. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Aquele homem era um homem importante, ele era o chefe da sinagoga. A sinagoga é como se fosse a igreja. Então aquele homem tinha grande influência. E a Bíblia diz que quando ele chegou ali, perto do Senhor Jesus, e ele se prostou, ele se ajoelhou ali diante do Senhor e ele fez um pedido. Ele disse o seguinte: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Então, naquele momento, aquele homem pediu ajuda para a pessoa certa. Ele disse: olha, a minha filhinha está muito doente. Aquele homem estava com um problema muito sério. E nós também temos um problema. E o problema que nós temos, a Bíblia chama de pecado. Sabe, criança, quando você diz coisas erradas, você fala palavras feias, quando você pensa mal de alguém, quando você bate no colega, né, e você tira algo de alguém, isso é pecado. O pecado é terrível. O pecado é sempre contra o nosso Deus. Lá no livro de Efésios, no livro de Efésios 2:12, diz assim que a Bíblia diz que por causa do nosso coração pecador, você não tem esperança e está sem Deus no mundo. Estamos sem Deus, sem esperança por conta do nosso pecado. Quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, a mentira, a desobediência. Na verdade, todos nós nascemos no pecado. O pecado é terrível, porque é sempre contra o nosso Deus. E sabe, você por si mesmo não pode se livrar do seu pecado sozinho. Por si mesmo você não consegue. Você está numa situação muito difícil. De fato, nós estamos sem esperança por conta do nosso pecado. E sabe, estamos com esse problema terrível. Assim como Jairo também estava com um problema. Sua filhinha estava muito doente. E sabe, naquele momento, o Senhor Jesus viu a situação e o Senhor Jesus concordou em ir na casa dele, na casa de Jairo, para conhecer, para curar, provavelmente, né, como vamos ver na nossa história, aquela criança. E sabe, quando o Senhor Jesus concordou, quando ele atentou para ir na casa de Jairo, isso mostrou também um grande amor, porque Jesus, ele conhece a cada um de nós. Ele conhecia Jairo, sabia o problema que Jairo estava enfrentando. Assim também ele te conhece, ele te ama. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz lá em Efésios 2:4. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor
com que nos amou. Então, o seu grande amor, seu amor por mim e por você é imenso. Deus, o Criador dos céus e da terra, que criou você, que me criou, Ele é santo, Ele é perfeito. Ele está preparando um lindo lugar para os seus filhos lá no céu. Sabe, quando eu coloco assim, esse círculo dourado, está dizendo assim que Deus, Ele é eterno. Deus não tem começo, não tem fim, assim como esse círculo. E o nosso Deus está preparando um lindo lugar para os seus filhos. Por isso que tem essa cor amarela, porque significa as ruas de ouro. Lá no céu, o céu é um lugar lindo, o céu é um lugar maravilhoso. E Deus, sendo santo, Ele te ama. E Ele amava Jairo também. E Ele se importava com o que estava acontecendo com Jairo. Então Ele foi para casa, foi andando com ele. E a Bíblia diz que enquanto ele estava caminhando, uma mulher apareceu naquele momento. Mas sabe, eu imagino que naquele momento Jairo estava ali quase correndo, querendo logo ir para casa, para que Jesus pudesse ver a sua filhinha. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que havia uma mulher que ela estava doente há 12 anos. E aquela mulher, quando viu a Jesus, ela pensou o seguinte: se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. A Bíblia não diz o nome dessa mulher, só diz que ela estava muito doente há 12 anos. Então, quando ela tocou em Jesus, ela ficou curada. E olha só, então naquele momento Jesus perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. E os discípulos falaram: mas mestre, a multidão, como é que nós vamos saber quem te tocou? E Jesus disse: eu sei que alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu poder. Mas será que Jesus não sabia que era aquela mulher? Sim, Jesus sabia, mas Jesus queria que aquela mulher falasse. Olha só, então naquele momento, ele disse o seguinte: então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Durante 12 anos, aquela mulher estava sangrando. E Jesus curou. E além de curar a hemorragia daquela mulher, Jesus disse: a tua fé te salvou. Jesus resolveu o problema daquela mulher. Jesus, então, ela tinha um problema muito sério, que era também o seu pecado. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus deu esperança para aquela mulher numa situação muito difícil. E sabe, criança, você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, talvez você esteja enfrentando algum problema, eu não sei, algum problema em casa, o papai está desempregado, ou alguém saiu de casa, ou alguém está doente. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, saiba que nada é impossível para Jesus. Nada é impossível para Ele. Ele pode resolver qualquer problema, não do nosso jeito, mas do seu jeito, do jeito dele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Lá no livro de Jeremias 32:17, diz o seguinte: olha só o que diz a palavra de Deus: coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Ou seja, nada é impossível para o nosso Deus. Você já contou o seu problema para o Senhor? Você já contou para Ele? Você pode contar para Deus o que você está passando, a situação em sua casa. Saiba que se você tem Jesus como Senhor e Salvador, nada é impossível para você. Assim como para aquela mulher, como Jesus curou aquela mulher. Nada é impossível para Deus, certo? Nada é impossível
para Deus. Então Jesus, o Filho de Deus, deu àquela mulher esperança numa situação muito difícil. Ele a curou e perdoou seus pecados, fez por ela o que ninguém poderia fazer. Enquanto o povo observava Jesus falando com aquela mulher, eu imagino, né? Naquele momento, Jairo estava lá. Ai, por que essa mulher, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que ele ficou. Então, de repente, vieram alguns homens e falaram para Jairo. Olha só o que foi que aqueles homens, né? Aqueles homens falaram para Jairo. E ele disse o seguinte: olha, não perturbas mais o mestre. Não perturba mais o mestre, porque a tua filha morreu. Imagine naquele momento quando Jairo ouviu isso, aqueles homens dizendo: não perturbe mais, porque a tua filha morreu. E naquele momento eu posso imaginar a situação de Jairo. E olha só o que foi que o Senhor Jesus disse para ele. Jesus disse: não temas, crê somente. Não temas, Jairo, crê somente. Então Jesus, chegando lá, naquele momento, Jesus era o único que podia resolver o problema de Jairo. Quando eles chegaram lá, havia aquelas pessoas, né? As pessoas lá estavam chorando, as pessoas lá lamentando, chorando, né? Naquela situação, geralmente às vezes as pessoas contratavam alguns para chorar. Mas eu imagino que naquele momento, quando o Senhor Jesus diz: não tema, crê somente, ele estava falando o quê? Que ele é o único que pode resolver qualquer problema, inclusive o problema do nosso coração. Porque Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Ele foi castigado naquela cruz. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. A palavra do Senhor diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Homens maus bateram no Senhor Jesus, cuspiram nele, arrancaram o seu cabelo. Jesus, ele poderia ter descido daquela cruz, mas ele não fez isso, porque era a única maneira do Cordeiro de Deus pagar o preço pelo nosso pecado, para que um dia você pudesse morar com ele lá no céu. Jesus fez isso de boa vontade, mas a palavra de Deus diz que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo, ele não ficou ali para sempre naquela cruz. Jesus voltou para o céu e está preparando um lindo lugar para os seus filhos. Quando Jesus disse então: não temas, crê somente. Naquele momento, Jairo precisava confiar em Jesus. Ele precisava acreditar no que Jesus estava falando. E quando chegaram lá, aquela multidão chorando e tudo. Então Jesus, olhando para aquela multidão, né? Jesus perguntou. Jesus, ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Quando Jesus falou isso: por que vocês estão chorando? Sabe, começaram a rir de Jesus. Começaram a rir e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Quem é que estava então com o Senhor Jesus, né? Estava então com o Senhor Jesus Pedro, Tiago e João. Então, naquele momento, enquanto a menina tinha apenas 12 anos de idade, então a menina estava lá e naquele momento o Senhor Jesus, com toda a autoridade, ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. A Bíblia diz que imediatamente a menina se levantou. Que alegria para Jairo,
para a sua esposa naquele momento. E sabe o que o Senhor Jesus disse? Olha, a menina levantou e a menina começou a andar. E Jesus disse, dê comida para ela, para que ela possa se fortalecer. Que alegria! Imagino que Jairo nunca esqueceu, porque Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Como ele estava feliz naquele momento. Ela saiu da cama e andou. E podia até ter corrido para os braços dos pais, eu imagino, né? Cheio de alegria daquele momento. E então Jesus, como falei para vocês, mandou que desse comida para ela. Ai, como as pessoas ficaram, as pessoas talvez ficaram muito admiradas com tudo que estava acontecendo, não é verdade? Olha, Jesus havia resolvido o problema de duas pessoas ali. O problema daquela mulher, o problema de Jairo por conta da sua filha. E sabe, crianças, Deus também quer resolver o seu problema, o problema do seu pecado. Ele quer resolver o problema. Você sabe que você tem pecado, que você faz coisas que não agradam ao nosso Deus, não é verdade? Você viu também que Jesus, ele é o único que pode perdoar o seu pecado. Ele é o único, porque ele pagou um alto preço pelo seu pecado. Ele quer perdoar você. A palavra do Senhor diz o seguinte, olha só o que diz a palavra de Deus lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer é acreditar. Salvo quer dizer confiar. Ser salvo quer dizer confiar em Jesus como Senhor e Salvador. Que você possa meditar em tudo que você aprendeu hoje. E olha só, depois disso, né, Jesus ordenou que ninguém o soubesse e mandou, ele disse o seguinte, na verdade, que ninguém, que não ficasse espalhando para todo mundo o que ele tinha acabado de fazer, né? Porque Jesus também não queria que as pessoas fossem até ele só por conta dos milagres. O Senhor Jesus, então, queria que as pessoas acreditassem nele, que ele veio para perdoar, para resolver o problema do coração. E você, criança que já tem Jesus como Senhor e Salvador, saiba que ele tem poder para resolver qualquer problema, tá? Confie nele de todo o coração, tá? Deus abençoe a cada um de vocês e uma boa semana. Tchau, tchau.